Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Josevaldo Melo, da disciplina de Direito Constitucional, tá? Vamos dar continuidade aí ao nosso módulo de Direito Constitucional no artigo muito importante, se não dos mais importantes, que despenca, desaba aí, que é o artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Já iniciamos, fomos até o inciso 5, agora vamos direto lá para o nosso inciso 6, tá bom? Então vamos aqui direto na nossa Constituição para a gente dar andamento no nosso conteúdo, beleza? Inciso 6, tá? O que é que o inciso 6 traz para a gente aqui? Uma das nossas inviolabilidades. É inviolável a liberdade, cai bastante isso aqui, tá? Liberdade de consciência e crença, tá? Cai bastante. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei, e garantida na forma da lei, a proteção aos locais e dos cultos, né? Do culto e suas liturgias. Então vamos lá. Uma coisa que a gente sabe, sempre aprendemos, que não há no Brasil, tá? Não há uma religião oficial, lembra disso, tá? Não há religião, religião oficial, oficial no Brasil. O que que eu quero dizer com isso aqui? Que nós vimos e aprendemos desde pequenininhos, inclusive mesmo antes de estudar direito constitucional, que não havendo uma religião oficial no nosso Brasil, né, no nosso país, o Estado é laico. E onde está essa laicidade do Estado? Onde é que eu encontro isso, professor? Dentro da Constituição Federal? É muito claro. Você encontra isso lá no artigo, se você quiser dar uma olhada depois, no artigo 19 da Constituição Federal, inciso 1, tá? Da nossa Constituição Federal de 88. O que é que diz lá? Lá não diz que o Estado é laico. Lá nós temos as vedações federativas, que diz o seguinte, que é vedada à República Federativa do Brasil estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-las ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com elas ou com seus líderes qualquer tipo de aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. O que isso significa? Significa dizer que Estado e igreja podem sim se unir. Por exemplo, quando tem uma enchente, uma catástrofe, e aí o Estado ele fornece, por exemplo, viaturas locais e em parceria com a igreja ele atende as pessoas que foram atingidas por uma enchente, por exemplo, tá? Muito ligado nisso aí. Mas o que eu quero que você entenda e saiba é que o Estado ele deve garantir a liberdade de consciência e crença, de ter ou não uma religião, de acreditar ou não em alguma coisa. Fechou? Vamos seguir aqui agora para o nosso inciso 7. O inciso 7 diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e militares de internação coletiva. Cuidado, a laicidade do Estado também se mantém aqui. O Estado continua sendo laico, não há uma religião oficial. Quando a Constituição diz que é assegurada a prestação de assistência religiosa, não é o Estado que vai prestar essa assistência religiosa. O que é que vai acontecer? O Estado tem que garantir às pessoas para que as pessoas possam professar sua fé, seja ela de origem africana, seja o candomblé, seja ela a religião católica, seja ela a religião qualquer que seja, espírita, budista, não importa, o Estado tem que garantir. Vou falar mais simples, tá? Dentro de um presídio, por exemplo, tem que ter lá um espaço destinado para os presos, para que eles possam rezar, orar ou fazer suas reuniões religiosas, tá? Inclusive, muitas vezes, tendo acesso até a líderes religiosos. Então, vamos lá. Muito cuidado. Qual é o bizuzinho só aqui? Veja, o inciso 7, ele traz para a gente aqui que o Estado ele tem que garantir a prestação religiosa em duas entidades, tá? E quais são essas duas entidades? Que eu grifei lá, duas entidades. Duas entidades. E aí a Constituição traz pra gente as duas entidades civis, tá? E militares de internação coletiva, tá? Militares.
de internação coletiva. Ok. Professor, o que é uma unidade de internação coletiva? Civil e militar. Aí vem o bizuzinho para você, para sua prova. Unidade de internação coletiva civil, por exemplo, são os presídios, que eu acabei de falar. Tá bom? O presídio é uma unidade de internação coletiva civil. E militar, os quartéis. Tá? Os quartéis também são unidades de internação coletiva, tá? Civil, exemplo, presídio, e militar, os quartéis. Muito tranquilo isso aí. Lembre-se, o Estado tem que garantir a prestação religiosa nesses locais. Isso não fere a laicidade do Estado, lá do artigo 19, inciso 1. Beleza? Então vamos continuar avançando aqui no nosso material, tá? Então vamos lá. Inciso 8. O que é que diz o inciso 8? Cai bastante, tá? Que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ninguém é privado de direitos, tá? Por convicção filosófica ou política ou crença religiosa. Salvo, e aqui tem que ter esse cuidado, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa fixada em lei. Professor, não entendi muito bem o que é isso, o que significa. Vamos lá. É bem o seguinte, o que é que a Constituição diz? Que ninguém pode ser privado de direitos, salvo se você as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, tá? De maneira muito tranquila. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você, meu aluno, por exemplo, que está assistindo essa aula, ou alguém que você conhece, tá? Vai se alistar no exército. Ele é obrigado a ficar? Se ele tiver idade? Não. Ele simplesmente pode dizer assim, ó, eu não quero ficar porque a minha religião, por exemplo, ela não permite que eu pegue em armas. Não permite que eu tenha qualquer atitude violenta, porque é uma religião pacifista. Ok, o Estado vai dizer, tranquilo, eu não vou privar você do seu direito por crença religiosa, tá? E aí vem o pulo do gato, que é a prestação alternativa. Aí o Estado vai dizer assim, tranquilo, você não é obrigado a ficar aqui no Exército. Mas, uma vez por semana, você vai ter que comparecer, por exemplo, numa casa que tem crianças órfãs para fazer um trabalho social. Aí, essa pessoa pega e diz assim, ah, não, vou não. Pronto. A partir daí, nasce para o Estado um direito de tirar o teu direito. Porque se eu não quero nem cumprir a obrigação legal a todos imposta e nem uma prestação alternativa, aí o Estado pode me punir, entre aspas. O que é que cai na prova e o que é que cai bastante? Primeiro, cai na prova da seguinte forma, tá? Como eu vou colocar aqui, ó. Olha só. A gente vai pegar aqui a canetinha. Como é que cai na prova? Primeiro, o inciso 8, na sua prova, ele pode vir com esse nome aqui, ó. Cuidado, tá? E você vai anotar. Escusa de consciência. Consciência, tá? O que é escusa de consciência? Escusa é um termo até utilizado no meio do direito e tal, mas escusa quer dizer desculpa, tá? Que é desculpa de consciência. Então eu vou me alistar no exército, não quero ficar, eu vou dizer assim, ó, me desculpa, mas a minha religião não permite. Beleza, eu estou pedindo desculpa. Se o exército dá para mim uma prestação alternativa que está fixada em lei e eu não quero cumprir, aí essa desculpa não é válida. E eu vou ser privado no direito. Qual é a punição e que você vai levar para sua prova? Preste atenção, tá? Que a gente vai ver isso em outros conteúdos, mas preste atenção. A punição, nesse caso aqui, caso você não queira cumprir essa prestação alternativa, vai ser essa daqui, ó. Se eu não quiser cumprir a prestação alternativa, a punição ou a pena, pode anotar aí, ó, é perda. Não é suspensão, tá? É perda de direitos políticos, tá? Perda de direitos políticos. Essa é a nossa punição. Essa vai ser a nossa punição
caso você não queira cumprir essa prestação alternativa. Então é a punição, tá? Eu peço desculpa, mas não quero cumprir a prestação alternativa. Qual vai ser a sua pena? Perda de direitos políticos. Isso não cai, isso despenca em prova. Então anota isso aí, que é importantíssimo, tá? Vamos seguir. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que é que eu quero que você leve para sua prova? Que não há hipótese no Brasil, não há hipótese de censura. Tá? Não posso censurar nada no Brasil. E eu não preciso de uma licença. Por exemplo, eu tenho um violão e eu quero chegar aqui na praça da minha cidade, colocar esse violão lá, uma caixinha de som e começar a cantar, sei lá, louvores para Deus, ou cantar música sertaneja, ou rock, não importa. Eu não preciso de licença para uma atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Uma pessoa que está pregando a palavra nas ruas, por exemplo, o famoso proselitismo religioso, também não precisa, tá? Ah, professor, mas eu tô vendo às vezes o STF indo lá e derrubando a conta do Instagram de fulano de tal. Calma, não vai levar a opinião para prova que isso nos atrapalha. Nesses casos é que houve, segundo o STF, uma violação. Então, por exemplo, eu tenho um Instagram, né? Lá, prof.josevaldomelo. Aí eu chego lá no meu Instagram e começo a cometer crime de ódio ou propagar a ideia do nazismo. Pode vir a justiça e falar assim, ó, derruba essa conta do Instagram. Isso não é censura, é porque eu feri um outro direito, tá? Lembre-se disso na sua prova. Vamos seguir aqui. 10, tá? Estão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Veja, é garantido aqui, ó, indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Cuidado com isso na sua prova, tá? É vida privada, honra e imagem das pessoas. Isso daqui também é um direito. Lembre-se disso, tá? Direito individual, tá? Individual. E lembra que tudo isso daí pode ser cobrado na sua prova conforme está no texto. Por isso que eu vou trazer aqui inciso por inciso dos nossos 79 incisos da Constituição. Fechou? Vamos aqui para o nosso próximo slide. O próximo slide aqui da gente vai trazer aqui, ó, a inviolabilidade domiciliar. Não cai, despenca, desaba, capota na sua prova. E pelo amor de Deus, não posso mais errar. Se eu fosse fazer essa prova, para qual você vai se submeter, como eu fazia nos meus materiais, o que é que eu fazia? Eu colocava lá um asterisco e colocava assim do lado, ó, importante. Ah, professor, você está dizendo que os outros assuntos não são importantes? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse assunto, ele cai demais, tá? E a gente não pode errar na hora da nossa prova a inviolabilidade domiciliar do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, tá? O que é que diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal na inviolabilidade domiciliar? Vamos ver isso agora, tá? Então, o 5º 11 traz pra gente assim, ó, a inviolabilidade domiciliar. O que é que vai trazer pra gente? O que é inviolável. Ele diz o seguinte, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém dela podendo penetrar. Sem o consentimento desse cara daqui, ó. Cuidado. Morador. Eu não disse proprietário. Eu disse morador, tá? Então, a casa, ela é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Vamos pegar aqui a nossa canetinha. Vamos lá. De que forma? Essa casa aqui, ó,
essa casa, ela é inviolável. Uma das inviolabilidades que nós vimos lá. Ela é inviolável. Eu não posso entrar na casa de uma pessoa. Por exemplo, eu disse na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, que eu sou policial civil. Para que eu possa entrar na casa de uma pessoa, eu preciso, em regra, estar com um mandado de busca para poder entrar na casa dessa pessoa, tá? A casa ela é inviolável, mas a própria Constituição traz para gente as inviolabilidades. Quais são essas inviolabilidades que a Constituição vai trazer para gente? Então vamos aqui. Vamos pegar nossa canetinha aqui, de novo, e vamos lá. A casa ela é inviolável, salvo, e é o salvo que cai na prova, salvo 4 situações. Quais são as 4 situações em que a casa será asilo inviolável do indivíduo, mas haverá essas exceções. Então vamos ver aqui as 4 exceções. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, vamos para a primeira, flagrante delito. Flagrante delito. Salvo flagrante delito. Salvo para prestar socorro. Prestar socorro. Salvo em caso de desastre. Desastre. E salvo, que é o nosso quarto caso, porque existem 4 situações, tá? 4 situações de salvo. Salvo por determinação. Salvo por determinação judicial. Salvo por determinação judicial. Mas não é qualquer determinação judicial. Por exemplo, o mandado de busca, tá? Salvo por determinação judicial. E aí, você vai anotar na sua prova. Essa determinação judicial, essa ordem judicial, ela tem que ser durante o dia. Então é durante o dia. E agora vamos lá para o nosso primeiro bizuzinho de prova em relação à determinação judicial. O que é dia para fins de prova? Ah, professor, dia para fins de prova. O que é? Eu ouvi dizer que dia é das 6 da manhã ou das 5 da manhã às 6 da tarde. Ou do alvorecer ao entardecer, tá? Ou do alvorecer ao crepúsculo. Tem uma série de termos, né? Você vai levar para sua prova, meu filho, minha filha, preste atenção que eu só vou falar uma vez. Dia para fim de prova vai ser dia. Ô, professor, você tá brincando comigo? Não, não tô brincando não. Se a sua questão está pedindo o que está no artigo 5º, inciso 11, da inviolabilidade domiciliar, ele não pode pedir horário. Por quê? Porque a Constituição fala dia. Como é que o examinador vai pedir na hora da sua prova? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai trazer assim, ó, assinale a alternativa, certo ou errado, ou marque a alternativa. Aí ele vai dizer assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia ou a noite. Isso aí vai estar o quê? Vai estar errado. Tem que ter esse cuidado na hora da sua prova para não errar uma questão boba dessa, tá? Por favor. Seguindo aqui, meu aluno, minha aluna. Aqui embaixo, como eu anotei, né? Porque eu estava aparecendo ali na frente, bizonho, esqueci, né? Mas eu coloquei aqui, ó, tá aqui embaixo. Quais são os 4 ou as 4 exceções? Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia. Então anota isso daí, leva para sua prova e não me erra isso na sua prova em hipótese alguma, tá? Porque o artigo 5º, inciso 11, ele não cai. Ele despenca, dá duplo twist carpado na sua prova. Fechou? Agora vamos lá para o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Vamos lá, meu aluno, minha aluna. Então,
Segue aqui comigo. Não, não foge não, tá? Volta para cá. Então, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, nós vamos trabalhar agora as inviolabilidades das comunicações. Vimos primeiro a inviolabilidade domiciliar. Agora vamos ver as inviolabilidades das comunicações. Também cai bastante. E eu, se eu estivesse no seu lugar, também colocaria um asterisco de importante. Beleza? E agora vamos lá, para não cometer a bizonhice de novo de anotar atrás do vídeo, né? Porque você precisa anotar. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, o que é que traz pra gente o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal? Ele vai trazer o seguinte aqui, ó. Que são invioláveis os sigilos das comunicações. Então, são invioláveis os sigilos das comunicações. Comunicações, tá? Então, são invioláveis os sigilos das comunicações. São invioláveis, tá? Invioláveis. Eu não posso simplesmente chegar, pegar o teu celular e desbloquear. Não posso, de forma alguma. Muitas vezes eu preciso de uma ordem judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos, tá? E o que é que traz o sigilo das comunicações? Que é possível a quebra do sigilo das comunicações em alguns casos. Mas o que é que traz a Constituição? Que são invioláveis os sigilos das comunicações. Nós vamos ver cada um deles aqui, tá? Que são 4. Quais são essas comunicações? Então, primeiro, são invioláveis o sigilo das comunicações telegráficas, tá? O sigilo das comunicações telegráficas, o sigilo das comunicações de dados, o sigilo das correspondências também são invioláveis. Correspondências. O sigilo das correspondências também são invioláveis. E são invioláveis os sigilos das comunicações telefônicas. O sigilo das comunicações telefônicas. Todos eles são invioláveis. Mas a Constituição traz para a gente que é possível a quebra do sigilo de algumas dessas comunicações. O que ela diz? São invioláveis os sigilos das comunicações telegráficas, de dados, correspondência e telefônica. Salvo no último caso. E qual é o último caso? Telefônica, tá? Salvo no último caso, o sigilo das comunicações telefônicas. E o sigilo das comunicações telefônicas só pode ser quebrado em 2 situações. Quais são essas 2 situações em que o sigilo das comunicações telefônicas podem ser quebradas? A gente vai ver aqui, ó. Elas podem ser quebradas somente em 2 situações. Quais são essas 2 situações? Somente em investigação, criminal, somente em investigação criminal ou instrução, eu vou abreviar, mas anota tudo, tá? Instrução processual penal. Eu só posso quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, o famoso grampo, em 2 situações: em investigação criminal e instrução processual penal. Mas também tem uma informação a mais. Quem é que pode quebrar o sigilo das comunicações? Só e somente só, esse cara aqui, ó. É através de ordem judicial. Ficou meio feio aqui, né? Vamos apagar e vamos fazer o negócio direitinho.
Vamos aqui, pega a nossa borrachinha. Judicial, tá? Mas anota aí. Através de ordem judicial. Através de ordem judicial. Ou seja, o sigilo das comunicações, ela só pode ser quebrada somente por ordem do juiz. Só e somente só. Ordem do juiz. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, existem algumas exceções. Por exemplo, o sigilo das correspondências. Ele pode ser quebrado, por exemplo, pelo diretor do presídio. Tá? O sigilo dos dados. O sigilo dos dados. Ele pode ser quebrado, por exemplo, por CPI. Por professor, o que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Tanto estadual quanto federal. Tá? Pode ser quebrado também. Ou os dados bancários. Pode ser quebrado tanto pelo Ministério Público, quando houver dinheiro público envolvido, quando houver o erário envolvido, dinheiro público, e pode ser quebrado também pela autoridade fazendária. Autoridade fazendária. Tá? Quem é a autoridade fazendária? O fiscal da Receita, por exemplo. Entrou uma grana lá na tua conta, 10 milhões de reais do nada. Pode vir uma autoridade da Receita Federal e quebrar o sigilo da tua conta bancária. Mas, em regra, você vai levar conforme está no texto constitucional, que são invioláveis o sigilo das comunicações telegráficas, de dados, correspondência ou telefônica. Salvo no último caso. E qual é o nosso último caso? Nosso último caso é esse carinha aqui, ó. Telefônica. E somente em 2 casos. Investigação criminal, quando tiver uma investigação ocorrendo, ou instrução processual penal durante o processo. E somente por ordem do juiz, tá? Ordem do juiz, do magistrado. Cuidado com isso na sua prova. Pelo amor de Deus. Beleza? Então, meu aluno, minha aluna, eu vou encerrar essa aula aqui. A gente vai encerrar esse bloco. E no nosso próximo encontro agora, na nossa próxima aula, vamos resolver uma bateria de questões para a gente perceber como é que as bancas cobram desses incisos que nós vimos até agora, desde o artigo 5º caput até o inciso 12 da Constituição Federal em seu artigo 5º, beleza? Então, nos veremos na nossa próxima aula. Bons estudos e rumo à aprovação.